começar. Bom dia, Vilma. Seja bem-vinda, querida. Tá me ouvindo bem? Bom dia, Dázima. Seja bem-vinda, querida. Vocês estão me ouvindo bem? Se estiverem me ouvindo bem, confirma. Já vamos começar. Que bom, Vilma, que bom que deu certo, né? Mais um dia aí que o Senhor está nos entregando, né? Mais um dia que o Senhor preparou. Espero que todas vocês tenham tido um domingo maravilhoso, na presença de Deus, um domingo aí cheio da graça e do favor de Deus sobre a sua vida. Bom dia, Gislaine, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, William. Bom dia, William, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. Bom dia, Renata, Deus abençoe, querida. Bom ver vocês aqui, né? Firmes, desde que eu comecei, vocês estão aí praticamente todos os dias, né? Que bom, que bom. Como eu sempre costumo dizer, esse dia é único, é singular. Esse dia que estamos iniciando é um dia que vai acontecer uma vez só. Depois ele vai se tornar passado e chegará um novo dia na presença de Deus. Por isso devemos viver esse dia de hoje de forma plena. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre um Deus que temos, que servimos, que adoramos, que contemplamos. Um Deus que está vivo, um Deus que tem ouvidos e ouve, um Deus que tem olhos e vê, um Deus que tem boca e fala. Quero falar hoje sobre um Deus que é eterno, um Deus que é criador dos céus e da terra, e não só criador, Ele é sustentador. Ele sustenta tudo aquilo que Ele criou. Ele sustenta a sua criação. Toda a sua criação está debaixo da sua vontade. Toda a criação está debaixo da sua grandeza, que é imensurável. Não temos como medir a grandeza de Deus. Não temos como medir quem Deus é, propriamente dito. Mas, diante dessa grandeza de Deus, diante desse grande amor que Ele tem por aquilo que Ele criou, né? Se você olhar a história da criação, que começa lá no livro de Gênesis, a palavra Gênesis quer dizer origem. Se você olhar a criação, tudo aquilo que Deus criou, todos os dias, no dia 1º, no dia 2, no dia 3, bom dia, meu amor, seja bem-vinda, querida. Ao final de tudo aquilo que Ele criou, Ele disse, e Deus viu que era bom. Então Ele fez o mar, Ele fez o universo, Ele fez o firmamento, e no final disso Ele disse que aquilo que Ele fez era bom. Deus ama a sua criação, Deus ama aquilo que Ele criou, tanto é que Ele sustenta. Tudo que você está vendo hoje, bom dia, Carlos, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. Tudo aquilo que você vê hoje na criação de Deus está sendo sustentado por Deus, mantido por Deus. Deus, Ele é tremendo, Ele é imenso, Ele é grandioso. Só que diante de toda essa grandeza de Deus, Ele é um Deus pessoal.
Eu não sei se você já refletiu sobre isso, mas quando você se coloca em oração, quando você se coloca diante dessa grandeza, diante desse Deus, você já parou para pensar que quando você se coloca em oração, você está falando com uma pessoa? Você está falando com uma pessoa. Não uma pessoa de carne e osso. Não uma pessoa comum. Bom dia, Mirelle. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Não uma pessoa comum. Você está falando com uma pessoa que é muito especial, porque essa pessoa ela é onisciente, onipresente e onipotente. Onipotente porque todo poder está nela. Esse poder que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas. Onisciente porque ela sabe de todas as coisas, ela sabe do seu futuro, ela sabe do meu futuro. Ela já sabe da nossa vitória. Ela já sabe dos planos que ela tem para nós. Por isso ela é onisciente. Ela sabe do seu passado, ela sabe do seu presente, ela sabe do seu futuro. Porque essa pessoa, esse Deus que é pessoal, ele passeia na eternidade. Presente, passado e futuro para ele é uma coisa só. É dessa pessoa que eu vou falar hoje. Que é uma pessoa especial porque onipotente, onisciente, ela também é onipresente, ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso ela teve a graça de dizer que estarei convosco todos os dias, porque ela pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ela é onipresente. Bom dia, Dilce, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Então, quando você se coloca em oração, daqui a pouco vamos estar orando e vamos estar diante dessa pessoa, desse Deus pessoal, desse Deus que deseja um relacionamento. Desde a criação do mundo, Deus deseja se relacionar com a sua criação, com a sua criatura. Mas, para entendermos que Deus é uma pessoa, entenda que Deus ele tem um intelecto, ele tem pensamento. Olha o que está escrito no Salmo 139, versículo 17. Diz assim, Salmo 139, versículo 17. Entenda que Deus ele tem um pensamento, ele tem um intelecto. Diz assim a palavra de Deus: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Ele pensa. Entenda que o pensamento de Deus ao nosso respeito são muito maiores do que podemos imaginar. Deus ele pensa sobre você, ele pensa sobre a sua vida, ele pensa naquilo que é importante para você, ele pensa nos seus sonhos, ele pensa na sua vontade, ele pensa nos seus desejos e ele deseja fazer parte dos seus pensamentos, dos meus pensamentos, da minha vontade, da sua vontade, dos nossos desejos, porque ele é um Deus pessoal, ele é um Deus que possui intelecto, possui pensamento, e o pensamento deles ao nosso respeito são pensamentos de paz, são pensamentos que vão dar a nós um fim maravilhoso, são pensamentos que nos dará vitória sobre aquilo que vivemos e enfrentamos nessa vida. Ele é um Deus pessoal. Ele também é um Deus que possui emoções.
se tratar de uma pessoa. Eu separei um versículo muito pequeno, muito simples, mas prova de que ele tem emoções, ele sente. Entre vários versículos eu separei esse que diz, Salmo 78, versículo 42, 41 diz assim: repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Irritaram. Ele teve uma irritação porque colocaram ele à prova. Deus é um Deus que possui emoções. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que tem compaixão. Muitas vezes você vai ler na palavra de Deus que diz, e ele se compadeceu. Ele chorou. Ele é um Deus pessoal, ele é um Deus que possui sentimentos. E eu pergunto, quais são os sentimentos que você causa em Deus? Sentimento de tristeza ou sentimento de alegria? Sentimento de orgulho, no sentido de, esse é meu filho, em quem eu tenho alegria. Ele disse isso para Jesus Cristo, seu Filho amado. Esse é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me enche de alegria. Estamos lidando com um Deus que possui sentimentos, um Deus pessoal. Ele é um Deus que tem vontades. Olha o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Então, eu quis começar o devocional mostrando que Deus é um Deus pessoal. Quando a gente está diante dele orando, a gente está orando, conversando, porque a oração ela é uma conversa, ela é um diálogo. Estamos conversando com uma pessoa. Por isso que na oração não precisamos ter palavras rebuscadas, palavras chiques para conversar, não. É como eu estou conversando com vocês agora. Deus, ele é um Deus pessoal, é um Deus que ama ouvir a nossa voz. É um Deus que desde a criação deseja se relacionar com o homem. Deus, ele não é uma força, uma energia. Ele não é só uma inteligência, uma emanação da natureza. Não, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. A gente precisa ter consciência disso quando estamos diante dele, que estamos lidando com uma pessoa que possui vontades, sentimentos, pensamentos, que é onipresente, onisciente, onipotente. Estamos diante dessa pessoa que ama se relacionar conosco. Oi, Bira, seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe. E ele deseja, nesse relacionamento, criar uma amizade profunda, uma amizade plena conosco, uma amizade entre pai e filho. É interessante que Deus, ele fez amizade com Abraão. Ele chegou ao ponto dele chamar Abraão de amigo. E Abraão é visto na Bíblia como amigo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Já pensou você ouvir de Deus que você é amigo dele? Que você se tornou amigo íntimo. Amigo de você sentar e conversar a qualquer momento. Ele está sempre disponível. Você nunca vai chegar perto de Deus e ele virar para você e dizer, não, no momento eu não posso falar com você porque eu estou ocupado. Não, ele é onipresente. Ele está em qualquer lugar o tempo todo. Temos livre acesso na presença de Deus.
Eu não sei você, mas quando eu recebo uma palavra dessa que eu estou vendo hoje, lendo hoje, ouvindo hoje, o meu coração se enche de alegria, de esperança. Porque eu tenho um Deus, um Criador de todas as coisas, um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus eterno, que Ele quer ser meu amigo, que Ele quer se relacionar comigo, que Ele quer viver de forma íntima comigo. Ah, o meu coração se enche de alegria. Meu coração se enche de esperança. Porque eu tenho um Deus que tem pensamentos ao meu respeito. Eu tenho um Deus que tem sentimentos ao meu respeito. Eu tenho um Deus que tem vontades ao meu respeito. Então, quando você estiver diante de Deus, em oração, entenda que você tem um Deus pessoal que tem sentimentos sobre você, pensamentos sobre você e vontades sobre a sua vida. E Ele deseja ser seu amigo. Olha o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 23, falando sobre Abraão. Tiago diz: e creu Abraão em Deus. Creu em Deus. E foi-lhe isso imputado como justiça. A fé dele tornou ele uma pessoa justa, uma pessoa resgatada por Deus. E foi chamado de amigo de Deus. Deus, quando foi destruir Sodoma e Gomorra, Ele estava indo para destruir aquela cidade. E Ele chegou ao ponto de dizer: eu não posso esconder o que eu vou fazer com aquela cidade. Eu não posso esconder isso de Abraão. Eu não posso deixar de falar para ele o que eu vou fazer. Olha a intimidade que Abraão tinha com Deus. E Abraão foi uma pessoa, gente como a gente. A gente pode ter esse nível de relacionamento. O que eu estou desafiando você, eu e você nesta manhã, é que possamos acordar e viver o dia de hoje com essa consciência de que temos um amigo, temos um Deus, temos uma pessoa que vai cuidar desse dia que está iniciando na nossa vida. A gente precisa entender isso e compreender isso. Porque quando oramos, a gente simplesmente não está jogando palavras ao vento. A gente não está simplesmente falando com paredes no local onde estamos, não. Quando oramos, não importa o tempo da oração, estamos diante daquele que é uma pessoa com vontades, sentimentos e planos e pensamentos ao nosso respeito, e ama ouvir a nossa voz. E Ele deseja sempre ter um relacionamento conosco, todos os dias. Por isso Ele nos acorda. Eu não sei se você parou para pensar nisso, mas você acorda, porque Deus quer estar com você. Porque Deus quer passar esse dia com você. Porque Deus tem coisas para te entregar. Quando você acorda de manhã, é como se Deus estivesse falando: ei, estou aqui, bom dia, vamos juntos. Sinta esse abraço de Deus, sinta esse acordar de Deus sobre a sua vida. Ele está te entregando um dia extraordinário que vai acontecer, que já está acontecendo. São 6h19 da manhã. Estamos aqui o adorando, ouvindo a sua palavra, aprendendo mais dele. É isso que Ele quer, é por isso que Ele nos acorda. Porque Ele quer viver conosco, Ele quer se relacionar conosco. Continuando no livro de Tiago, olha o que está escrito no capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Precisamos estar diante de Deus
completamente abertos, tirando de nós tudo aquilo que não provém da vontade dEle, nos limpando diante dEle, e com as nossas emoções, o nosso ânimo inteiro, sem estar oscilando, perfeitamente tranquilo, aberto, em paz, não com duplo ânimo. Precisamos estar diante de Deus em paz, tranquilo, e só podemos estar diante de Deus em paz, tranquilo, quando o reconhecemos como pessoa, como uma pessoa que deseja se relacionar conosco. Entenda que, por mais que você não perceba, eu passei muitos anos da minha vida sem perceber isso, mas nós temos em nós, faz parte da nossa essência, o desejo de Deus, a sede por Deus. Nós temos em nós, ou tínhamos em nós, um vazio do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. Não são seus recursos, não são as coisas que você tem, não é a sua posição, o seu título, não. Aquilo que preenche o vazio que possa existir dentro de você, só pode ser preenchido por Deus. Só pode ser preenchido por essa pessoa. Por isso que ele diz: chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós, diz o Senhor. E nós desejamos, por isso que buscamos em diversos lugares aquilo que possa preencher esse desejo nosso. Antes de eu me converter, eu buscava preencher a minha vida em várias coisas, em várias religiões, em vários movimentos, em várias... E esse vazio nunca acabava. Hoje, graças a Deus, eu me sinto um homem completo. Porque Deus preencheu o meu vazio. E eu sei que o seu também. Ou se não preencheu, creia. Creia que só Ele pode fazer a sua vida completa. Salmos 42, versículo 1 e 2 diz assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Eu preciso de Deus, precisamos de Deus. Somos completamente dependentes dEle, da sua graça, do seu perdão, do seu favor. Precisamos de Deus, só Ele pode preencher e deixar a nossa vida completa. Só Ele pode dar um sentido à nossa vida, só Ele pode dar uma direção. Só Deus pode nos tornar pessoas completas, inteiras. Salmo 63, versículo 1. O Deus, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Sem Deus, vivemos numa terra seca, numa terra sem água, numa terra que não tem vida. Por isso buscamos, e a nossa alma tem sede. Precisamos beber da fonte que emana do Senhor, porque Ele tem água viva. A palavra de Deus diz ali, no encontro que ele teve com uma samaritana que buscava água no poço, ele disse: essa água que eu dou, você nunca mais terá sede, porque essa água completa o nosso vazio, essa água irriga a nossa terra e nos mantém vivos.
Entenda que quando nos colocamos em oração, estamos diante desse Deus, dessa pessoa. E essa pessoa diz em Jeremias 33:3, para a gente finalizar o devocional de hoje: clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus, Ele deseja ouvir a sua voz, ouvir a minha voz. Clama a mim, diz o Senhor, e eu sou resposta para a sua vida, sou resposta para esse vazio, sou resposta para essa questão, sou resposta para a sua vida profissional, sou resposta para a sua vida sentimental, sou resposta para essas questões que você não vê saída, sou resposta para tudo na sua vida. Porque em Jeremias 32 ele diz: eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Ah, queridos, o meu coração se enche de alegria, de esperança, expectativa quando eu escuto uma palavra dessa. Quando eu escuto aquilo que Deus é e aquilo que Ele pensa ao meu respeito. Essa é a palavra que eu quis deixar hoje para você. Ela falou muito comigo hoje de manhã e eu quis compartilhar ela com vocês. Vamos orar. Vamos orar com a consciência de que estamos agora entrando num lugar sobrenatural. Porque quando nos colocamos em oração, entramos num ambiente sobrenatural, onde tudo pode acontecer, onde tudo se torna possível, porque estamos diante daquele que tudo pode, que tudo faz. Estamos diante daquele que nos ama. Então, como eu sempre digo, faça aí desse local onde você está agora o seu altar. E vamos orar. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor pelo dia de hoje. Que Ele nos dê sabedoria, graça, porque Ele está agora com seus ouvidos inclinados, pronto para nos ouvir. E Ele ama ouvir a nossa voz, porque a nossa oração, eu tenho certeza que chegará para Ele como um cheiro suave. Ele ama ouvir a nossa voz. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado por essa palavra. Essa palavra que nos enche de esperança, essa palavra que nos enche de alegria, essa palavra que nos fortalece e nos faz continuar. Obrigado porque mais um dia está iniciando sobre a nossa vida. Mais um dia que o Senhor está nos dando de presente. Mais um dia que o Senhor está nos entregando como dádiva, como dom. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não simplesmente nos dá o dia, mas o Senhor participa desse dia conosco. Porque o Senhor é onipresente, o Senhor está em todos os lugares. O Senhor é onipotente porque o Senhor detém todo o poder. Oh Deus, o Senhor é onisciente porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor passeia na eternidade, o Senhor já sabe o nosso futuro. Isso nos enche de esperança. Oh Pai, como é bom sabermos que estamos diante de um Deus vivo, não um Deus de pau, de pedra, mas um Deus que tem olhos e vê, um Deus que tem boca e fala, um Deus que tem ouvido e ouve, e um Deus que tem as mãos estendidas sobre a nossa vida, nos abençoando, nos fortalecendo, nos mostrando a direção que devemos tomar. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque iniciamos esse dia ouvindo a sua voz, ouvindo a tua palavra. Por isso, Pai, eu te peço, continua conosco. Caminhe conosco. Nos mostre a tua vontade para o dia de hoje. E que possamos viver no centro da tua vontade. Porque a tua vontade é boa, é agradável, é perfeita. Obrigado, Deus. O que seríamos de nós sem a tua presença? Como disse Pedro aquele dia, para quem iremos? Quem? Qual pessoa iremos? Porque só tu tem palavras de vida eterna. Oh, Pai, como é bom.
Como é bom termos essa certeza de que estamos diante de uma pessoa que deseja manter um relacionamento íntimo conosco. Uma pessoa que diz: clama a mim e eu responderei. Obrigado, Pai, por ser respostas em todas as áreas da nossa vida. Agora, Pai, eu te peço que o Senhor abençoe cada casa, cada lar, cada família que está aqui online comigo. Que a tua boa mão esteja estendida sobre a família, a casa, os filhos, os negócios. Que os seus planos sejam planos para a vida deles. Que a tua vontade seja vontade na vida deles. E que eles possam estar abertos para receber o novo do Senhor. Que o coração e a mente deles, Pai, eu peço que sejam terra fértil para receber a tua palavra, que é verdade, que é vida e que transforma. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é fiel. Independente das circunstâncias que possamos estar vivendo, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é Deus sobre nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado porque o dia só está começando e já estamos cheios da tua presença. Obrigado, Pai. Te pedimos que o Senhor continue conosco e ao final desse dia possamos dizer: até aqui o Senhor nos ajudou e nos sustentou. Obrigado, Pai, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde e vos proteja no dia de hoje. Entenda que hoje você está iniciando o dia ao lado de uma pessoa que te vê, uma pessoa que tem pensamentos sobre a sua vida, uma pessoa que tem vontade sobre a sua vida, uma pessoa que se emociona com você. Procure alegrar o coração de Deus, procure dizer para Deus em todas as suas atitudes, em todas as suas palavras hoje, em todas as suas ações, que você ama a Deus. Amém, queridos? Obrigado por estarem aí mais uma vez comigo nesta manhã. E amanhã, se Deus assim permitir, se Deus assim quiser, estaremos aqui novamente às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento de oração. Eu não sei até quando isso vai ficar, né? Enquanto Deus me der graça, força, porque eu só estou aqui pela graça de Deus, pela vontade de Deus, pelo seu grande amor, pela minha vida e pela sua vida. Então amanhã, se Deus assim permitir, estaremos aqui às 6 horas da manhã, para mais um momento com Deus. Amém, queridos? Lembrando que essa live vai ficar um tempo no Instagram, mas depois eu tiro e deixo no meu canal do YouTube, porque lá fica mais fácil para compartilhar. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, vai agora ali no perfil do meu Instagram, assim que essa live acabar, entre no meu canal, se inscreva e compartilhe. Vamos espalhar a esperança. O meu único intuito de usar a tecnologia é espalhar a esperança. A internet ela é um meio de comunicação gigantesca, onde podemos atingir milhões e milhões de pessoas com a palavra de Deus. Essa palavra que transforma, que resgata e que nos faz caminhar, porque ela nos sustenta pelo fato dela ser a verdade de Deus sobre as nossas vidas. Tá bom, querido? Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.